com mais 3.074 mortes e 69.079 casos novos da doença do coronavírus de 2019, notificados nesta quinta-feira, e 100 mil óbitos nos últimos 36 dias. O Brasil chegou a 401.417 mortes e 14.590.000 casos confirmados na pandemia. É o segundo país a ultrapassar a marca de 400 mil mortes, depois dos Estados Unidos, e o 11º do mundo em mortes por habitante. O médico e professor Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, prevê que o total de mortes atinja 500 mil em junho. O Dr. Miguel Nicoleles, professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos, adverte para o risco de uma terceira onda. Depois de 5 dias de queda, a média diária de mortes dos últimos 7 dias subiu para 2.523, com queda de 12% em 2 semanas, o que indica a tendência de estabilidade. Há 99 dias, esta média está acima de 1.000, há 44 dias acima de 2.000 por dia. Só um estado, Pernambuco, apresenta a tendência de alta na média de mortes. A média diária de diagnósticos dos últimos 7 dias está em 60.107, com queda de 8% em 2 semanas, tendência de estabilidade. O Brasil tem 2,7% da população mundial e 12,7% das mortes na pandemia. As mutações, a retomada das atividades econômicas antes de uma queda forte e sustentada em casos, mortes e hospitalizações aumentam o risco de novo agravamento da pandemia, de uma terceira onda de contaminação. Em debate no Parlamento Europeu, o presidente Jair Bolsonaro foi considerado uma ameaça não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Com 8% da população mundial e 35% das mortes por Covid-19, a América Latina é a pior região do mundo. Mas a situação é mais grave hoje na Índia, que é o novo centro da pandemia. Pela 8ª vez em 9 dias, a Índia bateu o novo recorde mundial de casos novos por dia. Agora são 386.452 e registrou mais 3.498 mortes. A situação é caótica e vacinar mais de 900 milhões de adultos vai levar muito tempo. Até agora, a Índia notificou 18.763.000 casos e 208.330 mortes. Os casos ativos da doença no país passam de 3.170.000. Como muita gente está morrendo em casa ou na rua, sem fazer teste, estima-se que os verdadeiros números sejam muitas vezes maiores. O Departamento de Estado, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, aconselha os americanos a saírem da Índia. No mundo inteiro já são 150.531.000 casos confirmados e 3.166.000 mortes. Mais de 120 milhões de pacientes se recuperaram, mais de 19 milhões apresentam sintomas leves e 111.791 estão em estado grave. A mortalidade dos casos encerrados está em 2%. Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira mais 58.528 casos novos, com queda de 27% em 2 semanas e 879 mortes, 7% a menos do que 2 semanas atrás. Os Estados Unidos somam até agora 32.289.000 casos confirmados e mais de 575.000 mortes. O contágio está caindo em Minnesota, Michigan e Illinois, no Alto Meio Oeste, a região mais atingida ultimamente. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou que a cidade estará totalmente aberta em 1º de julho. A França vai suspender as restrições ao movimento em 3 de maio. Os bares e restaurantes poderão servir o público em espaços abertos a partir de 19 de maio, com no máximo 6 pessoas por mesa. Na mesma data, o toque de recolher passa a começar às 9 da noite. Os bares e restaurantes poderão atender em espaços fechados a partir de 9 de junho, quando o toque de recolher passará a começar às 11 da noite. O toque de recolher termina em 30 de junho. A reabertura depende do andamento da pandemia em cada região da França. Portugal reabriu a fronteira com a Espanha, acelerando o desconfinamento. Mais de 1 bilhão e 115 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo 243 milhões e meio nos Estados Unidos, onde 143 milhões e 800 mil pessoas receberam a primeira dose, 99 milhões e 700 mil, 30,1% da população americana, estão plenamente vacinados.
A China ultrapassou os Estados Unidos, já inoculou 250 milhões de doses, a Índia 153 milhões, a União Europeia mais de 142 milhões, o Reino Unido mais de 50 milhões e o Brasil 46 milhões e 300 mil. Mais de 31 milhões e 200 mil pessoas tomaram a primeira dose, 15 milhões e 100 mil, 7,1% da população brasileira, tomaram as 2 doses necessárias à imunização. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde distribuiu mais 5 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford, do laboratório AstraZeneca. Outros 6 milhões e meio de doses serão entregues pela Fundação Oswaldo Cruz na sexta-feira. Chegou o primeiro lote da vacina da Pfizer, uma das melhores do mundo, 1 milhão de doses. No ano passado, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses, mas o presidente Jair Bolsonaro não se interessou. A partir de 1º de maio, a França vai vacinar todos os obesos de mais de 18 anos. A pandemia jogou 100 milhões de pessoas na miséria, estima o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que deu ajuda financeira de emergência de 110 bilhões de dólares a 86 países e tem mais 650 bilhões de dólares, num total de mais de 4 trilhões de reais para empréstimos e ajuda de emergência. Em comparação, os países ricos, sem contar os 4 trilhões de dólares anunciados ontem pelo presidente Joe Biden nos Estados Unidos, os países ricos pretendem gastar 15 trilhões de dólares, mais de 80 trilhões de reais, 20 vezes mais do que o FMI tem para ajudar os pobres. A economia dos Estados Unidos cresceu 1,6% no primeiro trimestre do ano, impulsionada pela ajuda de emergência de 1.400 dólares para quem ganha até 75 mil dólares por ano. Esta ajuda, de acordo com o discurso do presidente Joe Biden, chegou a 85% dos lares americanos. O consumo cresceu 2,6%, com um aumento de 5,4% na compra de bens e de 1,1% em serviços. Mas 8 milhões de americanos continuam desempregados. O produto interno bruto da maior economia do mundo está 0,9 ponto percentual abaixo do pico pré-pandemia, registrado 1 ano e 3 meses atrás. O PIB americano de cerca de 19 trilhões de dólares, mais de 101 trilhões de reais. O PIB americano caiu 13,5% em 2020, pelas projeções do Fundo Monetário Internacional, deve crescer 6,5% neste ano. A Amazon faturou mais 100 bilhões de dólares pelo segundo trimestre consecutivo, foram 108 bilhões e meio no primeiro trimestre, 583 bilhões de reais, um aumento de 44%. Em relação ao ano anterior, o lucro líquido foi de mais de 8 bilhões de dólares, equivalentes a 43 bilhões de reais. Com aumento nos gastos públicos, cresce a pressão para aumentar os impostos dos super ricos, que só nos Estados Unidos ganharam mais de 1 trilhão de dólares, 5 trilhões 337 bilhões de reais durante a pandemia. Um estudo coordenado por universidades de Israel em 31 países, descobriu que está havendo um grande aumento do número de acidentes vasculares cerebrais em pessoas de até 55 anos que não tinham fatores de risco como hipertensão, diabetes, obesidade e não fumavam. Normalmente, sem Covid-19, 10 a 15% de quem tem menos de 55 anos sofre AVCs. Os AVCs em pacientes de Covid são causados por coágulos que bloqueiam os grandes vasos sanguíneos. O risco pode se manter depois dos doentes vencerem a infecção. Se você gostou deste boletim, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face e dê um like em Quarentena News 1, se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua. E muito obrigado, higienize sempre as mãos e muito obrigado pela sua atenção. Não perca a sua hora de se vacinar.